Como funciona o processo de construção de um instrumento de avaliação psicológica? Esse é o tema de hoje, é a segunda parte da matéria de psicometria, eu já postei o primeiro vídeo, então bora lá. Só quero deixar algo claro que eu não falei no outro vídeo, eu esqueci. Eu sou aluna de psicologia, neste momento eu estou indo para o segundo semestre da faculdade, e a intenção desses vídeos é mais compartilhar os conhecimentos para eu guardar para mim e ajudar as pessoas que também se interessam por esse assunto. Eu já estou aqui com os meus resumos, eu vou ver se eu disponibilizo resumos também dos conteúdos digitalmente aqui na legenda. Então, se tiver na legenda, aproveita. Se não tiver, porque eu vou colocar ainda. Sem muita enrolação e perfeccionismo, vamos lá falar do conteúdo. A ordem para a elaboração de um instrumento é operacionalização do construto, definição de população, elaboração de itens, que envolve ali os critérios e os tipos de resposta. Quarto, coleta de dados. E o quinto é os estudos psicométricos, que aí envolve a evidências de validade, fidedignidade e normatização, que é o que nós falaremos também nesse vídeo. E o sexto é o manual. A definição, ela envolve pesquisas, qual é a amplitude daquele construto. Por exemplo, a atenção, não existe só um tipo de atenção. Existe atenção seletiva, alternada. Então você tem que saber qual tipo de atenção você quer. E para você saber disso, você tem que estudar ele e trazer uma definição clara. O segundo ponto, que eu acredito que seja mais simples, é a definição da população. Basicamente, você ter clareza de qual público você quer atingir. Qual é a idade, escolaridade, enfim. Porque um teste de uma avaliação psicológica não vai ser o mesmo aplicado por uma criança ou por um adulto. O terceiro tópico dessa construção é a elaboração de itens. E o que são esses itens? São perguntas, questões, em que você vai criar sobre aquele ideal de construto que você quer mensurar. Então, por exemplo, você está construindo um teste que mensure a atenção seletiva. Você já fez a definição dele, já definiu a população, e agora você tem que criar perguntas, questões que você vai escrever e dar para as outras pessoas responderem. Para você criar esses itens, você precisa ter critérios. E os critérios são equilíbrio, amplitude, simplicidade e clareza e credibilidade. A amplitude, a definição dela, na verdade, é representar proporcionalmente todas as dimensões do construto. Por exemplo, se o teste avalia atenção seletiva, alternada, não faz sentido você ter 15 questões de atenção seletiva e 2 questões de alternada. Então tem que ter um equilíbrio, ele é um senso, não é uma regra que tem que ter 15, mas é bom manter o equilíbrio. Outro critério é a amplitude, eu vou trazer a definição dela, que é cobrir diferentes níveis de desempenho no construto. Ou seja, atenção baixa, média, alta. Se todas as questões, por exemplo, forem muito fáceis, a maioria vai bem. Se todas as questões forem muito difíceis, elas vão mal, a maioria das pessoas. Então, um bom instrumento tem itens fáceis, intermediários e difíceis, né? Isso permite diferenciar pessoas com níveis diferentes de atenção. Ou outro tipo de construto, neuroticismo, enfim. Os outros 2 critérios são fáceis de entender, que é a simplicidade e o outro que é a clareza / credibilidade. Simplicidade, que as perguntas precisam ser simples, e clareza é que as questões precisam ser claras. Não adianta você fazer uma pergunta muito abstrata para uma criança. Para uma criança, por exemplo, tem que ter algo mais concreto, então precisa ser claro para um certo tipo de público que você quer avaliar. Falando ainda da construção dos itens, já falamos dos critérios para a elaboração desses itens. Agora vamos falar sobre as respostas, porque também tem tipos de resposta. Tem as construídas, que são as abertas, e tem as respostas selecionadas fechadas. As construídas é basicamente você pergunta e você deixa a pessoa à vontade para escrever o que ela quiser como resposta. Já as respostas selecionadas são nossa, eu esqueci o nome, mas são as de assinalar. E tem as dicotômicas e as politômicas. As dicotômicas é só sim ou não, né, que tenham 2 opções. As politômicas dão mais opções. Então, dão de 3 a 4 alternativas ou níveis, por exemplo, de 1 a 7, quanto você se identifica ou algo desse tipo. Dando uma recapitulada. Primeiro, já fizemos a operacionalização, que é a definição, já definimos a população, já fizemos os itens seguindo os critérios e a elaboração das respostas, e agora, para validar isso, precisa do 4º ponto, que é a coleta de dados, que é basicamente você pegar esse teste e testar ele, fazer para as pessoas responderem para você coletar essas respostas. Agora vem a parte polêmica. Depois que você fez tudo isso, a gente vai para a parte dos estudos psicométricos, que envolve evidência de validade, fidedignidade e normatização. Basicamente, são processos que a gente faz com esse teste
Porque esse teste, não é porque eu estou dizendo que ele mede a tensão, que ele realmente mede a tensão. Então, para a gente mensurar isso, a gente precisa passar por esses processos para dar garantia de que ele te mede o que eu gostaria que ele medisse. Existem vários tipos de evidência de validade. O que a gente se aprofundou foi relação com outras variáveis. Então, você pegar seu teste e relacionar com outras variáveis. Essas variáveis podem ser idade, diagnóstico, profissão, mas o que a gente se aprofundou e estudou mais foi sobre testes, que é basicamente você pegar um teste já validado e fazer essa comparação com o seu teste que está em construção. Essa comparação do nosso teste, que está sendo construído, com um teste já validado, é para sabermos a correlação entre eles. E é nesse processo que iremos achar evidências científicas para o nosso teste. A correlação é basicamente o quão semelhante ou desiguais eles são, o quanto os resultados caminham juntos ou não. Eu vou trazer visualmente aqui um exemplo. Exemplo 1. O teste A, já validado, mede a ansiedade. O teste B, que é aquele que você está se propondo a criar, é para ele também medir ansiedade. Então, espera-se que pessoas com pontuação alta em um também tenham pontuação alta no outro. Isso indica uma correlação positiva, alta, o que reforça a validade do teste. Agora, o exemplo 2, que tem a ver com a correlação baixa, né? O teste A, já validado, por exemplo, mede ansiedade. E o teste B mede, o seu no caso, mede inteligência, por exemplo. Tá vendo que são construtos diferentes? Ansiedade e inteligência são diferentes. Então, não há motivo teórico para andarem juntos. Logo, espera-se baixa correlação. Isso também é uma boa evidência de validade, porque mostra que o teste não está medindo outra coisa. Agora vem a pergunta de pegadinha de prova. Se o professor perguntar assim, correlação alta é uma coisa boa para o teste? A gente acha que sim, mas depende. Por que depende? Porque se meu teste já validado mede inteligência e o meu teste que eu estou propondo a criar mede inteligência, se tem uma correlação alta, se eles andam juntos, significa que isso é bom, isso valida o meu teste. Se eles têm correlações baixas, por exemplo, significa que se eu me proponho a medir inteligência, esse mede inteligência e eles estão separados, significa que tem alguma coisa errada com o meu teste. Mas, se, por exemplo, eu pego um teste de ansiedade e o meu teste de inteligência, são coisas diferentes. Então, se eles tiverem uma correlação separada, o que que é? É bom se eu tiver uma correlação não forte, né? É bom porque eles estão medindo coisas diferentes. Então, e se eles estiverem próximos, por exemplo, uma correlação alta, significa que o meu teste não está medindo o que eu quero que ele meça, ele está medindo o que esse aqui está propondo. Então, não significa que uma correlação alta é boa, porque se for de dois construtos diferentes uma correlação alta, isso é ruim. Agora, se for de dois construtos iguais, é uma coisa boa. Mas também, se forem diferentes, né, se o resultado der uma correlação, tá média, tá baixa no caso, e são construtos diferentes, isso é bom. Porque se fosse duas coisas diferentes, uma correlação boa não é legal. Entende que depende? E tem maneiras visuais de enxergar isso. Tem umas bolinhas, que é as bolinhas separadas ou as bolinhas juntas, correlação forte, correlação fraca. E a outra também é uma tabela, né? Que é basicamente o seu teste e o teste já validado. Se eles forem tendo os mesmos resultados, se eles andarem juntos e tiverem uma correlação parecida, por exemplo, se o meu teste se propõe a medir inteligência e o teste já validado mede inteligência, se eles tiverem pontuações semelhantes, você concorda que vai ser algo crescente, mais linear, vai ser o mais organizado assim visualmente? Caso forem construtos média inteligência, eu quero provar que o meu média inteligência também, e a pontuação, né, for muito desgovernada, vai ser um monte de pontinho aleatório, espalhado, né? Então significa que a correlação tá fraca. Quanto mais junto for o desenho das respostas, vamos dizer assim, maior a correlação. Caso o desenho estiver muito espalhado, a correlação é menor. E a mesma coisa com as bolinhas, correlação forte, correlação fraca. Lembrando, não é porque a correlação é forte que é uma coisa boa, porque se forem duas coisas diferentes, correlação forte é uma coisa ruim para o seu teste, para a construção dele. E para a gente analisar se a correlação é forte ou não, existe uma tabela que se chama tabela de correlação de Pearson. A base para entender ela é: quanto mais próximo do zero, menor a correlação. O quanto mais afastado do zero,
maior a correlação. Então, assim, de 0 a 0,29 é uma correlação fraca, porque está mais próxima do zero. De 0,29 até 0,69 é uma correlação média. Já de 69, 70 para 1 é uma correlação forte, deixando bem claro. A linha pode caminhar para os dois lados, pode ser um número negativo ou um número positivo. Não importa se é positivo ou negativo, o que importa é estar longe do zero. Se for 0,29 positivo, será fraca também. Se for 0,29 negativo, será fraca também. Então, não interessa o negativo ou positivo. O negativo e positivo só tem a ver com o que lembra da tabela que eu falei para vocês? Mas isso não interfere em relação à correlação. O que importa é estar longe do zero. Vamos lá para um exercício. O índice de correlação vai dar também o índice da magnitude, o tamanho da correlação. E olha aqui nos desenhos agora. Nesse exemplo, lembrando que é a comparação de dois testes, não há correlação. Está vendo que os pontinhos estão muito espalhados? Significam que as respostas foram muito diferentes, não são próximos os construtos, os resultados. Então, não há uma correlação, então não há evidência de validade. Agora, no segundo exemplo, tem ali a magnitude moderada, a correlação também é moderada. Então, há algum tipo de correlação. E nesse caso, tem uma evidência de validade. Agora, na outra foto. Há correlação, que está vendo que estão próximos os resultados. Então, há uma evidência de validade e a magnitude é forte, porque a correlação é forte. Deixando bem claro, né, como é que a gente determina se a magnitude é forte, moderada ou fraca? É pela correlação. Então, a gente olha na tabela de Pearson, lá o resultado deu 0,29. É uma correlação fraca, então é uma magnitude fraca. Agora, deixando de olhar para desenhos e olhando para tabelas, vamos imaginar que a gente tem um resultado de correlação 0,69, que significa uma correlação média. Para a gente olhar para aquele resultado e falar, nossa, é uma evidência científica, a gente precisa entender se aquele resultado, se a gente aplicar ele várias vezes, ele vai ser próximo várias vezes. Para a gente saber se esse resultado ele é replicável, ele é mais constante, a gente primeiramente na tabela, ao invés de olhar a correlação para ver se ela é forte, média, enfim, a gente precisa olhar para o P, que significa probabilidade. Então, em uma tabela com resultados de correlação, a gente só vai olhar para o número da correlação se aquele resultado for significativo. Se o P, aí está a regrinha do P, se o P for menor que 0,05. Então, na tabela, olhando a tabela, vou colocar o exemplo dela aqui. Olharmos ali, a primeira coisa a gente olha o P. O P na primeira coluna, 0,01. É menor que 0,05? Sim, então é significativo. Significa que se eu repetir meu teste várias vezes, essa correlação vai repetir várias vezes, que é a linha de cima. Então, olhando para cima, o R, que é a correlação. Acho que eu não falei, a correlação de Pearson ela é representada por um R pequeno. Então, aí a gente olha para cima. Olhando para cima, a gente define 0,66. A gente olha para a tabela de correlação e vê 0,66. Está ali, média. Vamos para o outro lado. A gente olha outra coluna. A gente olha para o P. 0,028. É menor que 0,05? Sim, então é significativo. Então, aí a gente olha para cima. Olhando para cima, na linha do R, que é correlação, 0,49. Comparando a tabela de Pearson, a gente olha que 0,49 fica ali no médio. Então, é uma correlação média. Agora, para a última coluna, a gente olha primeiro para o P, sempre é essa regra. Olhou ali, que é a significância. O resultado é 0,32. Esse resultado, ele é menor que 0,05? Não. Então, não é significativo. A gente nem olha para cima, a gente nem olha para a correlação. Então, um resumo de evidências de validade. A gente usou variáveis externas como ponto ali para achar validades científicas. Comparamos dois testes. Deu um resultado, a gente botou numa tabela. E também fizemos outros cálculos, que eu não vou entrar em detalhes porque a gente não aprendeu, que é de probabilidade. Então, a gente tem o resultado de probabilidade e correlação. Ponto. É isso. Primeiro, a gente olha a probabilidade. Se for menor que 0,5, aí a gente olha para cima.
Caso for maior, a gente nem olha. Olhando para cima, que é o R, que é a correlação, a única coisa que você faz, você olha esse número e compara na tabela de Pearson. E olha lá se é uma correlação fraca, forte ou média. Ponto. Caso a tabela não tenha o P, ela vai ter um asterisco. Ela vai ter um asterisco na fila do R, da correlação. Então, os números que tiveram asteriscos, significa que é significativo, você olha. Caso não tenha, você nem olha, que não é significativo. Acabou a evidência de validade e agora outro processo é a fidedignidade, que é basicamente, se a fidedignidade é alta, significa que o resultado do teste é mais confiável. Isso é, se a pessoa fizer o teste novamente, o resultado tende a ser parecido. Então, se eu aplicar esse teste novamente num outro período na pessoa, será que os valores vão ser parecidos? Mostra-se o teste é consistente, estável e pouco afetado por erros. Então, resumidamente, fidedignidade é o quanto meu teste está livre de erro. E essas fontes de erro podem ser chute, o emocional da pessoa no dia, distrações, cansaços da pessoa. O conceito do que é fidedignidade tem como a gente ver numa expressão. O E maior é o score, que é o resultado. Igual o V, que seria o verdade, o livre de erro, e o mais é o erro, esses erros que eu citei para você. Então, essa conta está mostrando o quê? O teste, nenhum teste consegue medir a verdade pura, que seria o V, né? Sempre existe um erro, porque somos seres humanos. Já que nos aprofundamos em consistência interna, vamos falar de alfa de Cromba. O alfa de Cromba, ele precisa estar maior que 0,60. E o que é isso? É para saber se todos os itens estão avaliando o X-construto que a gente está querendo que o nosso teste avalie. Ele precisa ter uma consistência entre eles, entre os itens. Então, às vezes, um item que você criou não está avaliando exatamente aquilo que você gostaria. A chance de acerto dele, o nível de acerto dele tem que estar maior que 60%. Então, significa que o alfa de Cromba tem que estar, para o seu teste ter uma boa fidedignidade, tem que estar acima de 0,60. Depois que a gente trouxe evidência de validade para o teste, já viu que ele tem um percentual livre de erro legal. Agora a gente vai para a parte da normatização e padronização, que é basicamente as normas, as regras por trás do seu teste, como deve ser aplicado, como é que você vai analisar aquele teste, então, aquele resultado. Então, precisa de tabelas, vou deixar exemplos aqui. E a norma, ela permite posicionar os resultados de um sujeito, possibilitando inferências. Então, por exemplo, você me tirou 3, você coloca ele na tabela que você criou, a norma que você criou, você consegue tirar inferências sobre esse resultado. Né? Para os testes serem confiáveis, devem ser padronizados e tendem a atender requisitos de fidedignidade e evidência de validade. Então, basicamente, testes psicológicos são referenciados a normas e a diretrizes interpretativas padronizadas, que são as tabelas praticamente. Gente, terminou finalmente. Essa matéria parece um bicho de 7 cabeças, mas ela tem vários detalhes que vão fazendo sentido quando você vai estudando. Para vocês sintetizarem todos esses conhecimentos numa linha lógica de raciocínio, eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro, para construção, o que a gente está abordando aqui? A construção de um teste psicológico. Então, primeiro, você já escolheu qual construto você quer avaliar. A inteligência ou atenção, enfim, você escolhe. Primeiro ponto, operacionalização do construto. Você ter clareza, definição desse construto. Depois, definir a população. Depois, elaborar os itens que tem ali os critérios e os tipos de resposta. Depois é coleta de dados. Então, você já criou esses itens, você mandou para várias pessoas trazerem resultados. Para você mensurar e organizar esses resultados, você passa pelo quinto processo, que são os estudos psicométricos, que envolve evidência de validade, fidedignidade e normatização. O que você olha em evidência de validade? Você olha primeiro para o P, se ele é menor que 0,05, é significativo aquele resultado. Aí você olha para o R. O R é a correlação. É neste momento que você vê se tem uma correlação boa ou não. Lembrando que correlação alta ou baixa, a correlação alta não significa que é bom, porque se tiver uma correlação alta de construtos diferentes, aí é ruim para você. Mas enfim, é isso. Você olha para o P, que tem que ser maior que 0,05, que é a significância, ou você olha se o R, né, que se os números que estão na tabela do R tem um asterisco, se tiver significa que é significativo.
E o que você faz com R? Você olha aquele número e compara na tabela de Pearson para ver se é uma correlação alta, boa, média, enfim. E depois você tem que analisar se isso é bom ou não. O próximo é a fidedignidade, né? A fidedignidade tem bastante conceito, mas basicamente o alfa de Cronbach tem que ser maior que 0,60. Então significa que os acertos precisam ser maior que os erros, precisam ser 60% a mais, 0,60. E depois vem a normatização, a criação de normas, de tabelas, para você tirar aquele resultado e comparar em algum lugar. Ter regras de como fazer essa aplicação. Enfim, gente, esse é o resumão. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado pessoas que estão com dificuldade. Eu quero reforçar novamente que eu sou aluna, então se você confiar muito em mim, talvez você erre junto comigo na prova, eu repito isso várias vezes. Mas eu vejo que aqui no YouTube não tem muitos conteúdos específicos, inclusive da minha formação de psicologia. Estou no segundo semestre agora, mas esse conteúdo é do primeiro semestre que eu fiz.